E aí, meu povo doce, já se inscreveu no canal? Se você não é inscrito, se inscreve, ative as notificações e não esquece, divulga para os amigos. E hoje eu vim trazer para vocês essa proposta de trufa personalizada. É uma chaleira. A gente vai começar com a primeira camada de chocolate. Eu tô fazendo com o pincel, porque a casquinha fica mais fina. Esse copinho, gente, é aqueles copinhos de isopor que a gente usa para servir café. Vocês vão precisar deles. E vocês vão precisar deles na quantidade de trufas que vocês precisarem fazer, porque a gente tem que destruir eles na hora de tirar o chocolate, a casquinha de chocolate daí de dentro. Feita essa primeira camada, vocês vão deixar secar e vamos fazer uma segunda camada. Também com o pincel para ficar mais fininha essa casquinha. Depois que vocês terminarem essa segunda camada e o chocolate de vocês já tiver secado, vocês vão colocar um recheio à escolha de vocês. Esse aí, no caso, eu fiz ele de palha italiana. Coloquei o brigadeiro, quebrei as bolachas e fechei com mais brigadeiro. Depois que terminei de rechear, eu cobri com o chocolate na mesma cor. Depois levei à geladeira, esperei ele secar, ele endurecer, para depois a gente desenformar. Depois do chocolate já durinho, é hora da gente desenformar. Para isso, eu aconselho vocês a usarem a pontinha de uma faca para cortar esse isopor para facilitar. Com muito cuidado para não deixar que chegue até a camada de chocolate. Por isso eu falei para vocês que vocês vão precisar de um copinho desse para cada trufa que vocês forem fazer, porque para desenformar a gente precisa quebrar esse copinho. Depois da nossa trufa desenformada, é hora de decorar. E vocês vão utilizar aquela mesma receita de pasta de leite ninho que eu já dei para vocês nos vídeos anteriores, tá bom? Eu colori o meu chocolate com corante em pó e usei o mesmo corante para colorir a pasta, tá? Para eu conseguir uma tonalidade bem próxima. Vocês vão fazer uma coxinha, dessa coxinha vocês vão alongar ela, vão apoiar a parte mais grossinha na bancada de vocês, para deixar ela parecendo um chuveirinho, para que a gente possa fazer o bico da nossa chaleira. Nesse passo, gente, vocês vão modelando aí da forma que ficar mais parecidinho com a parte do chuveiro onde sai a água. E vai ficar assim, essa parte mais grossa que parece com a do chuveiro que eu expliquei para vocês, a gente vai colar ela na chaleira. Para isso, vocês vão usar a colinha de CMC, tá? Passa bem pouquinho e fixa no chocolate, usa uma esteca para ajudar a aderir bem, para não correr o risco de se soltar depois. Caso vocês queiram, vocês também podem fazer uma mistura de glacê real com CMC. Eu faço essa misturinha a olho, mas eu uso o glacê real já batido com o CMC também já hidratado. Depois que vocês já fixarem, vocês vão usar a esteca para ajudar a fixar melhor essa partezinha da chaleira, do bule. Agora vocês vão precisar de alguma esteca que tenha a ponta bem fininha para a gente fazer os furinhos da chaleira. Nesse caso, gente, eu usei uma esteca para biscoitos. Fiz vários furinhos na parte de cima da chaleira.
Mais uma vez, eu me certificando de que tá tudo firme, está tudo no lugar. E agora, vocês vão precisar de uma extrussora. Se vocês não tiverem, não tem problema. Vocês podem usar um cortador também, que vocês consigam controlar a espessura dele, porque vai ficar bem fininho. Esse meu aí, eu fiz ele com 4 milímetros. Fiz a tirinha na extrussora e vou colar na parte de cima da chaleira. Depois que a gente fizer esse processo na parte de cima, que vocês podem colar ou com colinha de CMC ou com essa colinha que eu expliquei para vocês, do glacê real, a gente vai fazer essa mesma tirinha para colocar na parte de baixo da chaleira. Essa partezinha de cima, vocês podem deixar ela colada meio que no meio do caminho, da faixinha, de forma que sobre um pouquinho da faixa para cima e o restante para baixo. Isso vai ajudar no acabamento da nossa trufa na hora que a gente for colocar a graminha feita de glacê real. E é legal, gente, que vocês deixem as emendas do doce de vocês, dos doces de vocês, sempre para um mesmo lado, tá? Isso vai ajudar muito no acabamento do doce. Nessa parte agora, eu não quis usar a extrussora, porque eu queria que ficasse mais arredondadinho, então eu optei fazer pela mão mesmo, com as mãos mesmo. Eu peguei uma bolinha de pasta e enrolei ela na bancada mesmo, até dar o tamanho que eu achei que ficou legal ali para fazer a alça dessa chaleira. E essa alcinha ficou medindo 4 centímetros. Para colar, eu fiz de uma forma que o começo da alcinha ficasse por dentro. Assim como é mesmo numa chaleira. Qualquer coisa vocês podem pegar uma de verdade para vocês terem como se guiar melhor. Eu usei colinha de CMC mesmo, tá? Para colar essa alcinha. Nessa parte eu deixei um pouco mais lento para vocês entenderem a modelagem que eu fiz na alcinha, tá? Essa parte maior é a parte de cima e a pequenininha eu enrolei ela, a pontinha, e colei com a colinha de CMC. Nesse momento vocês podem usar uma esteca para se garantir de que vai ficar tudo firme, tudo coladinho certo no lugar. E para fazer a parte da alça da chaleira do nosso bule, eu usei a extrussora também, com a mesma medida que a gente usou para fazer a parte de cima dele e a parte de baixo. Usei cola de CMC também para colar essa alça. Mais uma vez, usei as estecas para garantir que eu tivesse uma total aderência da alça no bule. Agora, vocês vão precisar de pastas, de pedacinhos de pastas coloridos para vocês fazerem as flores que vão ficar na parte superior do nosso bule. E para isso, eu usei um moldezinho de flores de silicone. Depois de fazer as flores, agora vocês vão precisar de glacê real colorido de verde, de um saco de confeitar e um bico de chuveirinho, que a gente vai fazer as graminhas por dentro do nosso bule.
Depois que a nossa graminha já estiver pronta, a gente vai colocar as florzinhas de pasta de leite ninho por cima desse glacê real, por cima da nossa graminha. No meu caso, eu utilizei 5 florzinhas, só para vocês terem uma noção. E além dessas florzinhas, eu também modelei umas pequenas folhas, bem pequenininhas. Modelei elas como uma coxinha, da ponta bem fininha, e fiz uma marcação da parte mais gordinha dela para a parte mais fininha, dando o aspecto de uma folhinha. Depois das florzinhas e as folhinhas prontas, eu modelei um lacinho no molde de silicone e colei ele na parte da frente da chaleira. E agora vem a parte da pintura, gente, que eu acho também muito importante, que dá toda uma vida ao trabalho da gente. Eu esfumei as partes de baixo, algumas partes para fazer alguns detalhes da chaleira com um rosa mais escuro do que as trufas, do que a cor que eu escolhi para fazer as trufas. Com um pincel bem macio e eu dei uma esfumadinha nela. E na última parte, eu peguei um pedaço de pasta verde para fazer a base da nossa trufa. Para isso também eu precisei de um cortador de medida aproximada ao tamanho da base de papel que vocês vão usar para apoiar os doces de vocês. Eu abri a pasta, cortei com o cortador. Usei um pouquinho de cola de CMC para colar essa pasta na basezinha de papel. Coloquei a pasta em cima da base de papel. Ajeitei ela certinho, com as bordas tudo certinho. Me certifiquei de que estivesse firme. Depois que eu me certifiquei que já estava tudo no lugar, eu peguei um marcador de folhagens, pressionei por cima da pasta. Marquei essa pasta. Peguei um pincel com corante em pó verde. Dei uma esfumada nessa base. Em alguns pontos dei uma escurecidinha. E aí, com a cola que eu expliquei para vocês, de glacê real com CMC, eu depositei um pouquinho por cima da pasta que a gente abriu e coloquei a trufa por cima. Mais alguma esfumadinha aqui, uma esfumadinha ali, que são os detalhes que fazem toda a diferença nos nossos doces. E tcharam! A trufa ficou pronta! Galera, não esquece, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e compartilha. Até o próximo!